Boa noite a todos. Convido que abrem as suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2, de 4 a 10. 1 Pedro capítulo 2, 4 a 10. A Bíblia toda fala de Jesus Cristo, o Antigo Testamento, Cristo anunciado, Cristo profetizado. Os Evangelhos é Cristo relatado. Atos é Cristo proclamado a todos os povos. As epístolas é Cristo explicado e Apocalipse é Cristo voltará. E nós estamos diante de uma passagem aqui em 1 Pedro 2 que fala sobre os nossos privilégios em Cristo. O que Cristo fez por nós, não o que nós fazemos por Cristo. O que Cristo faz por nós, não o que nós fazemos por Cristo. Lemos começando em versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois isto está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser o principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia. Então tem 9 coisas nessa passagem, 9 privilégios que temos em Cristo: união, acesso, segurança, afeto, eleição, domínio, possessão, iluminação. E nós pretendemos ver uma delas só hoje à noite. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, por este tempo de meditar no seu Filho Jesus Cristo. Que nenhum de nós, Senhor, hoje se contenta nos seus próprios méritos. Que nenhum de nós fala no seu próprio coração que basta crer em Deus, mas que nós venhamos a Cristo como o pedra angular, a qual nossas vidas devem ser conformadas, Senhor. Em nome dele que oramos. Amém. Muitas vezes, quando estudamos a palavra de Deus, estamos falando sobre exortação. A Bíblia fala faz tal coisa, ou faz outra coisa, ou não faz uma terceira coisa. Mas nessa passagem, especificamente, não tem imperativos. O foco desses versículos é o que Cristo fez por nós. Coisa que Cristo fez para nós nos deliciar nessas coisas, para nós regozijar, coisas que são nossas porque nós pertencemos a Jesus Cristo. É o foco desta passagem. O que é um privilégio? É um direito ou benefício que é deliciado por uma pessoa além da vantagem dos outros. Para um grupo exclusivo, existem direitos e benefícios para essas pessoas e para outras pessoas não. E de fato, isso é verdadeiro para nós que somos cristãos.
Vocês lembram Efésios capítulo 1, versículo 3? Nós pertencemos a uma classe que goza de favor especial bendito, diz Efésios 1, 3. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Jesus Cristo. Provavelmente, o estudo dessa passagem vai nos levar até dezembro, porque Pedro não é como Paulo. Ele não tem aquele lógica racional sequencial. Pedro é mais emotivo. Ele faz um ponto, depois ele faz outro ponto, e depois ele volta para o primeiro ponto e comenta mais um pouco. Ele une o Velho Testamento com nova revelação. Ele junta todas essas coisas em uma salada só. É como se ele estivesse meditando sobre Jesus Cristo. Meditando sobre Jesus Cristo e compartilhando as meditações dele. Queremos ver hoje à noite 5 coisas, em versículos 4 e 5. Queremos ver Cristo, fonte do nosso privilégio espiritual. 2. Cristo, a pedra viva. 3. Cristo, a pedra rejeitada pelos homens. 4. Cristo, a pedra escolhida de Deus. E por último, Cristo, nossa união. Cristo, nossa união. Olhamos o primeiro ponto, Cristo, fonte do nosso privilégio espiritual. Em versículo 4, diz: chegando-vos para Ele. O que nos faz tão especial, o que nos faz tão abençoado é o fato que estamos em Jesus Cristo. Que Deus nos deu a graça de ser obediente ao mandamento de Jesus Cristo. Quantas vezes Cristo disse: vinde a mim? Em Mateus 11, 28, Jesus chama homens a vir para Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. João 6, versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vem a mim. Continuando em João 6, 37, um pouco adiante, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O desejo de Jesus Cristo, Senhor, Filho de Deus, é que homens venham a Ele. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 65 do mesmo capítulo. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Nosso privilégio espiritual é porque nós estamos em Jesus Cristo. E só. Por isso ele começa essa porção dizendo, chegando-vos para Ele. Porque Pedro, ele ouvia essas coisas, ele estava presente com Jesus. Nesses versículos que nós lemos, ele ouvia Cristo repetidamente falando, vinde a mim, vinde a mim. Quem tem fome, quem tem sede, vinde a mim. E por isso ele fala, chegando-vos para Ele, todos os nossos privilégios começam com Ele. Você lembra que nós lemos Efésios 1, versículo 3? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quando você confiou em Jesus Cristo, você recebeu toda a bênção que Deus
tem abençoado o seu próprio Filho. Mas não é só isso que Pedro está dizendo, pois o verbo, em versículo 4 de 1 Pedro 2, chegando-vos, não só quer dizer chegar e visitar, mas chegar e ficar. Chegar e ficar. E isso o mesmo verbo em João 15, é bem familiar para nós. João capítulo 15, versículos 3 e 4. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha o verbo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O mesmo verbo que Pedro usa lá no nosso texto é o que está usado aqui. De novo, em 1 João 3, versículo 6. 1 João 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. É muito mais, Pedro está falando, é muito além do que dizer, eu fiz uma oração, eu fui batizado em imersão ao 7º dia de vida, eu assinei, eu sou membro de uma igreja. Não. Isso não é autêntico. A ideia aqui é chegar a Jesus Cristo e ficar com Ele em íntima comunhão. Isso o conceito de chegando-vos a Ele. Essa palavra no grego proserkomai é usado para denotar chegar perante Deus e adorar Ele continuamente. Nós temos no português o prosélito, que veio desse verbo grego. Um gentio como nós, para ser um judeu aceito em Israel, precisava ser prosélito, precisava chegar, precisava aprender, precisava se apresentar diante do templo. Não é somente, olha, eu fui lá uma vez e agora estou aqui, nunca mais, mas a minha situação com Deus é ótima. Não. É de chegar, é de continuar. Com essa frase, Pedro implica todo o movimento da vida interna de comunhão com Jesus Cristo. Privilégio espiritual começa quando você vem a Jesus Cristo e é sustentado enquanto você permanece em adoração ao Filho de Deus. Nós somos privilegiados, somos favorecidos, somos abençoados, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós. E nos traz ao segundo ponto. Cristo, a pedra viva. Cristo, a pedra viva. 1 Pedro 2, 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive. A pedra que vive. Cristo começa a tocar numa metáfora, numa ilustração, desde o Antigo Testamento e novamente no Novo Testamento. Pedro também tinha muita experiência como carpinteiro. Jesus, afinal, era um carpinteiro. E carpinteiros, naquele tempo, também trabalhavam com pedra. Essa palavra aqui é usada para uma pedra que é usada em uma construção. Se quiser saber mais sobre isso, pode perguntar para o Cleberson. Ele entende de tudo isso. Mas nessa época, eles não usavam cimento para fixar tudo junto. Era pedra sobre pedra. E quando eles iam construir alguma coisa, eles pegavam uma pedra e trabalhavam ela para que se encaixasse perfeitamente. Até hoje, temos construções em pé daquele tempo. Pedra perfeita sobre pedra perfeita, ainda séculos depois. Firme, como uma rocha. E nós temos aqui, em 1 Pedro 2, 4, você tem Jesus Cristo perfeitamente lapidado
perfeitamente escolhido para uma função. E o paradoxo é, ele é uma pedra que vive. Quando nós pensamos de uma pedra, nós não damos a ela a qualidade de vida. No inglês existe a expressão stone dead, que é pedra morto como pedra. Alguém que talvez roubou da máfia, acorda o dia seguinte morto como pedra, esperando o velório acontecer. Por que então, se uma pedra não tem vida, por que Pedro faz essa metáfora da pedra que vive? Porque a pedra é Cristo. E Cristo vive. Ele ressurgiu dos mortos. Ele é a pedra que vive. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, lemos: E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ele tem relacionamentos vivos com pessoas vivas. Cristo, ele não somente é vivo, mas ele vivifica. 1 Coríntios 15, versículos 45, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. Mas o segundo, Cristo, o último Adão, espírito vivificante. É diferente alma vivente para espírito vivificante. Cristo é espírito vivificante porque ele dá vida a pessoas mortas. Ele tem essa vida em si mesmo e ele reparte aos seus. Porque ele vive, nós vivemos. Por causa da vida dele, nós temos vida. Qualquer um que chega a Jesus Cristo pela fé, recebe a verdadeira vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha em 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem no Filho, tem a vida. Aquele que não tem no Filho de Deus, não tem a vida. Cada um dos nossos privilégios espirituais estão encontrados em Jesus Cristo, a pedra. E você bem pergunta, mas se estamos querendo falar que Cristo vive, por que usar a metáfora, a analogia de uma pedra? Porque Pedro quer falar de Cristo em duas formas. Primeiro, ele quer falar sobre Cristo, o fundamento do reino de Deus, a igreja de Deus, as nossas vidas. E também ele quer chamar a atenção ao Cristo ressurreto, que nos traz ao terceiro ponto. Cristo, a pedra rejeitada. Segue o que Pedro está dizendo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Primeira Pedro 2, versículos 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, olha só, rejeitada, sim, pelos homens. Por mais estranho que parece, por mais incrível que parece, a pedra viva foi rejeitada pelos homens. Eles rejeitaram a pedra angular da igreja, do reino de Deus. Eles rejeitaram a pedra que poderia dar vida para eles. Pedro está pensando da nação judia.
o Senado judeu, o Sinédrio, os líderes, sacerdotes e seguidores que bateram em Cristo, que cuspiram em Cristo e que crucificaram o Filho de Deus, rejeitado sim pelos homens. E Pedro diz: a pedra viva, a única que pode ser vivificante, este pedra angular perfeito de Deus, foi rejeitado pelos homens. E hoje à noite, se você não está em Jesus Cristo, se Ele não é a pedra angular da sua vida, você não tem nenhuma diferença entre estes que rejeitaram Jesus Cristo e você. Com justiça, Deus envia ao inferno. Você não é melhor que os homens e mulheres que crucificaram a Jesus Cristo. Você não pode ter vida à parte de Cristo. Você está morto. E se você não está confiando em Cristo, não se iluda dizendo: eu creio em Deus. Eles também criam e crucificaram o Filho de Deus. E hoje à noite no seu coração você crucifica o Filho, você rejeita a pedra. A ideia e imagem que Pedro está construindo aqui é interessante. Quando os homens iam construir, erguer um edifício, eles escolhiam uma pedra, a pedra angular. Essa pedra era o mais importante porque era em cima dessa pedra que as linhas do prédio iam se convergir. Não precisava de fio de prumo se você tinha uma pedra angular perfeita. Se tivesse algum desnível na pedra, o edifício cairia para dentro ou para fora, mas cairia. E todas as outras pedras do fundamento eram colocados alinhados com essa pedra angular. Se tivesse qualquer falta de cálculo, se tivesse qualquer tipo de preguiça do trabalhador, então esse prédio não duraria. Precisava ser absolutamente perfeita, absolutamente reta, absolutamente nivelado. Isso era a pedra angular. E a ideia de Pedro aqui é que os líderes de Israel queriam participar de construir o reino de Deus. Eles queriam construir o templo para Deus. E eles pegaram pedra angular, que era Jesus Cristo, e eles mediram e eles analisaram Jesus Cristo. E qual foi a conclusão dele? Ele não é adequado. Isso foi a conclusão deste povo, que ele não era adequado para ser o Messias, para ser a pedra angular. Rejeitada no nosso texto, pedra viva, rejeitada sim pelos homens. A palavra rejeitada quer dizer mais do que não escolher alguma coisa, quer dizer repulsar com ódio, com nojo. Este Jesus Cristo, pedra angular do reino de Deus, imagina, ele nem consegue libertar o povo da escravidão romana. Ele nem consegue descer da cruz. Como ele vai ser o fundamento do reino de Deus? Nós o rejeitamos. Mas aí que está nosso quarto ponto. Cristo escolhido por Deus. Cristo escolhido por Deus. Em 1 Pedro 2, versículo 4, chegando-vos para ele a pedra que vive,
rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Você entende? Deus também examinou Cristo. Deus mediu Cristo com a perfeição da sua própria natureza. E ele falou: este é o meu filho amado, que me dá prazer. Essa foi a conclusão de Deus. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele era o escolhido de Deus. Ele era o perfeito. Deus disse: eu vou construir meu reino, sim. Eu vou construir minha igreja, sim. Eu vou chamar um povo para se alinhar com essa pedra angular, sim. E aquela pedra é Jesus Cristo. Deus olhou para Jesus Cristo e viu a pedra angular perfeita. Cada ângulo perfeito, cada nível perfeito, perfeito o suficiente para ser o centro e receber todo o peso do reino de Deus e da igreja de Deus. O que nós vemos aqui é a ignorância e a estupidez dos homens em chegar a alguma coisa que Deus fala, este é o perfeito, e falar, não, eu vou medir com minhas próprias ideias. Eu vou tirar as minhas próprias conclusões. Eu vou abordar isso tão cientificamente. E as minhas conclusões são a verdade. E eles rejeitam a pedra angular. O sistema deles só dá que Jesus Cristo não é adequado suficientemente. E hoje, homens e mulheres continuam a rejeitar aquele que Deus escolheu para ser o fundamento. Ao ponto que Paulo fala em 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E uma grande paixão de Pedro era de testemunhar que Deus escolheu e aceitou a Jesus Cristo. Se vê isso em Atos capítulo 2. Atos 2, 23 e 24. Sendo este Pedro pregando à multidão de judeus, ele diz, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Pedro está falando, vocês rejeitaram ele, mas Deus não rejeitou ele. Deus escolheu ele. Deus o trouxe de volta. O sinal da aceitação de Deus é a ressurreição. Continuando em versículo 32 e 33. Olha, Pedro, ele não consegue sair desse ponto. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus. Novamente em Atos 4, 11. Este Jesus é rejeitado por vós, os construtores. Mesma analogia que ele faz no nosso texto hoje à noite. Este Jesus é pedra rejeitado por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Em capítulo 5, ele volta ao mesmo assunto, dizendo, em versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. O exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Vocês rejeitaram Jesus Cristo, vocês mataram Jesus Cristo.
Deus o aceitou. Prova disso? A ressurreição. Quer ver mais? Atos 10, versículo 39. Pedro de novo falando. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Pedro, ele ama isso. Vocês rejeitaram Jesus Cristo, Deus o aceitou. Não interessa a sua posição perante Jesus Cristo, Deus o recebeu, aceitou, fez ele, afirmou ele, escolheu ele e ele é Cristo, príncipe e Senhor. Mas os homens não aprovaram. E ainda hoje não aprovam a Jesus Cristo. Dado a escolha entre Jesus Cristo e Barrabás, eles pediram que Barrabás fosse solto e Cristo crucificado. Até hoje, nós achamos que podemos medir e tirar conclusões de Jesus Cristo. E nós temos a mesma rejeição de Jesus Cristo como tinha naquele tempo. Eles zombaram de Cristo, eles cuspiram em Cristo, eles açoitaram Cristo e depois pregou ele na cruz e o mataram. Escuta essas palavras, estava estudando e vi esse comentário incluir. Não busco e não quero a estima do mundo depois de saber disso, da crucificação de Jesus Cristo. Diz-me quão pouco vale, pois o mundo despreza o que Deus escolheu e odeia o que Deus mais ama. Portanto, aquilo que é altamente estimado pelos homens é abominação aos olhos de Deus. Não quero nenhum elogio do mundo, não vale nada. Isso é fato. Quais são esses privilégios, então? Chegamos ao nosso último ponto. Cristo, a nossa união. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, é uma coisa chegar à pedra viva, é outra coisa ser chamado de pedra que vive. E isso é a maneira de Pedro dizer que quando você chega a Jesus Cristo, você se torna como Jesus Cristo. Você já pensou por que cristão é chamado de cristão? É porque é um mini Cristo. É um cristãozinho, uma cópia de Jesus. Você está vivendo de forma coerente com o título cristão. Podemos olhar para a sua vida e ver Jesus Cristo na sua vida. Mas o que mais Pedro quer dizer quando ele nos chama pedras que vivem? Ele quer dizer que a vida de Jesus Cristo agora vive em nós. Nós temos a vida de Cristo. Não é simplesmente que nós adoramos a Cristo, que nós obedecemos Cristo, que nós seguimos os mandamentos de Cristo. É que a vida de Cristo agora está em nós. E é isso que faz o cristianismo singular. Você conversa com um budista, eles falam, nós seguimos Buda. Nós obedecemos o que o Buda ensina.
Mas em jamais eles vão falar, Buda vive em mim. Você também vai para os muçulmanos. E eles falam, nós seguimos Allah. Nós servimos Mohammed. Mas não é que Allah vive neles. E católico, seguindo o Papa, não é a vida do Papa que está neles, mas em Cristo é a própria vida de Jesus Cristo. Somos unidos com eles. Temos a mesma vida. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, coparticipantes da natureza divina. Em Colossenses 3, versículo 3, olha, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo, ele entendia isso quando ele escreveu Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Adoramos Cristo, dobramos o joelho a Cristo. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, nosso Deus. Mas mais do que isso, nós participamos da vida dele. Estamos sendo usados para construir o mesmo edifício espiritual. Nossas vidas estão alinhadas com a pedra angular. E Deus está, como mestre de obras, trabalhando em nós para que nós nos encaixamos com Cristo e com uns aos outros. Pedras vivas em Cristo. Olha em versículo 5, 1 Pedro 2, 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Deus está construindo uma casa espiritual. Ele coloca Cristo como pedra angular. E nós somos a matéria-prima. Deus constrói. E Ele nos coloca no nosso devido lugar, integrando-nos com a vida de Cristo, integrando-nos uns aos outros. Vocês lembram de Efésios 2, 19 a 22? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você pode estudar profundamente esses versículos, mas o resumo deles é que Cristo é a pedra angular, o resto do fundamento são os apóstolos e profetas. E o que isso quer dizer, apóstolos e profetas? Com certeza não é a personalidade deles, nem os seus ministérios individuais. É a doutrina, as escrituras que eles legaram para nós. Os profetas é o Antigo Testamento, o Novo Testamento escrito por apóstolos. É por isso,
Quando 3.000 convertidos em Atos 2 chegaram a confiar em Jesus Cristo, está escrito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles continuavam nas Escrituras e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você quer um fundamento firme e sólido para a sua vida? As Escrituras. Estuda a palavra. Por isso Pedro é tão enfático em capítulo 2, que nós vimos mês passado. Desejai afetuosamente, como crianças recém-nascidos, o leite racional das Escrituras. Então, Cristo é a pedra angular, o resto da fundação são os apóstolos, e nós, como crentes em Jesus Cristo, como salvos em Jesus Cristo, estamos sendo encaixados na própria casa onde Deus vive. 1 Coríntios 3, versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Tem algumas pessoas estudando para ser batizados, novas pedras vivas. E é tão bom que eles vão aprender que para ser um membro útil, uma bênção para a igreja, isso é para todos nós, não precisa se adequar aos gostos de Dave, o pastor Ciro, o Tiago, muito menos aos gostos do Esteban, que tem gostos esquisitos, porque não é do Brasil. Eles precisam concordar e alinhar com Jesus Cristo. E a igreja será fortalecida. Essa linguagem é vívida especialmente para Pedro e as pessoas que receberam essa carta no início. Para o judeu, desde criança, cresceram em volta do templo, em serviço ao templo. A sociedade, o calendário, tudo revolvia em volta de festas no templo. Era uma casa terrena, material, uma casa temporal. E eles, judeus convertidos, sendo perseguidos, sendo enviados longe do templo, longe do centro e âncora da sua religião antes de Jesus Cristo, agora estão ouvindo que Deus não está mais naquele templo que eles conheciam. Deus não está mais lá. Onde que Deus está? Versículo 5 de 1 Pedro 2. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual. Casa espiritual. E você fala, mas por que isso é importante? Porque desde Atos 7, 48 a 49, está escrito: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus vive em casa espiritual. E nós, vocês e nossos irmãos no mundo, somos pedras desta casa espiritual, no qual vive o Deus vivo. 1 Timóteo 3,15. Para que, diz Paulo a Timóteo, se eu tardar,
Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Deus habita na sua igreja. Entre os seus filhos ele está. Hebreus 3, versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Cristo vive como seu povo redimido. Ele é a pedra viva, ele é a pedra angular. Deus está construindo uma casa espiritual em perfeita simetria, colocando pedra sobre pedra sobre pedra, tudo alinhado a Jesus Cristo. E para esses recipientes, recebedores desta carta, esses judeus sem terra, longe da cidade do grande rei Davi, sentiram que estavam faltando o templo para completar a sua vida espiritual, que caracteristicamente era o lugar da presença de Deus. Mas agora, Pedro introduz na cabeça deles a ideia que tem uma casa espiritual sendo construída em cima de Jesus Cristo. E mais do que isso, eles são pedras vivas nesta casa. 1 Coríntios 6, 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Efésios 2, 20 a 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso não é maravilhoso que nós não precisamos ir para Jerusalém para ter a presença de Deus? Nós nem precisamos vir aqui na Terceira Igreja Batista para ter a presença de Deus, que Deus está conosco, morando como seu povo. Vamos concluir. Quando você se torna cristão, a primeira coisa que Cristo faz, ele te dá união consigo mesmo. Você compartilha a vida dele, ele vive em você, ele vive em você individualmente e coletivamente como igreja. E qual o resultado disso? Qual o resultado dessa união com Cristo? O resultado dessa união com Cristo é poder espiritual. Efésios 3, 20 e 21, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Que ele consegue fazer mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Lembra disso da próxima vez que você leva a mensagem de Jesus Cristo a um pecador. É o próprio poder de Deus usando você para falar de Jesus Cristo a outras pessoas. Qual o resultado da união com Cristo? É ter todo o recurso espiritual. Em Romanos 15, versículo 18. Romanos 15, 18. Paulo, prestando depoimento, dando relatório de missões. Ele fala, porque não ousarei
discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Qual foi as obras de Cristo por intermédio de Paulo? Para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Em outras palavras, diz Paulo, a salvação não é minha. A salvação veio de Jesus Cristo. É Deus trabalhando através de mim. Nós temos o poder também hoje de ver outros vir a Jesus Cristo. Qual o resultado de união com Cristo? Serviço espiritual. Serviço espiritual. Colossenses 1:29 diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia ou energia, que opera eficientemente em mim. Cristo vive em você. Ele fala através de você. Ele ama aos irmãos através de você. Ele louva a Deus através de você. A vida dele conforma você. A vida de Cristo controla você. E a vida dele em você fornece todo o recurso espiritual que precisa para fazer o que Cristo manda. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós regozijamos que podemos ser usados em edifício onde o Senhor mora. Faça-nos, Senhor, nosso pedido hoje à noite é ser conformados com a pedra angular, o qual o Senhor escolheu, o qual é precioso nos seus olhos, a qual também constrói a sua vida. Em nome de Cristo que oramos. Amém.